Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Hoje, quarta-feira, 13 de maio, nós comemoramos a abolição legal da escravatura negra no Brasil, o dia da imprensa nacional, a imprensa ultimamente tão batida por alguns, e dia da fraternidade. E também hoje é dia de Nossa Senhora com o título de Fátima, memória facultativa, ou seja, nós podemos rezar nesse dia Nossa Senhora de Fátima ou não. Quando é memória facultativa, a igreja deixa a critério. Certamente muitos de nós fomos catequizados paroquialmente cantando aquelas músicas 13 de maio, 13 de maio e daí por diante. Então hoje nós fazemos memória de Nossa Senhora com o título de Fátima. Para tanto, queremos escutar o Evangelho de hoje, capítulo 15 do Evangelho de São João, os versículos do 1 ao 8, que diz: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e o ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, para refletirmos nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, o Evangelho de hoje. O Evangelho é a primeira parte do capítulo 15 do Evangelho de São João, onde Jesus faz a comparação dele com a videira. Jesus vai insistir na vital comunicação que existe entre o tronco e os ramos, reforçado pelo uso do verbo permanecer. Ao mesmo tempo, Jesus apresenta a exigência de que os ramos deem fruto. Jesus utiliza uma imagem simples, muito conhecida para os ouvintes da época. Também uma expressão que é conhecida de todos nós: eu sou. Esta é a última das 7 afirmações em que, no Evangelho de São João, Jesus se identifica utilizando o verbo ser, com o complemento eu sou. Por exemplo, a primeira, eu sou o pão da vida, capítulo 6, versículo 30. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, o versículo 12. Eu sou a porta, capítulo 10, o versículo 7. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Eu sou a videira verdadeira e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, versículo 25. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14, versículo 6. E eu sou a videira verdadeira agora, no capítulo 15, os versículos 1 e também o versículo 15. Ou seja, por 7 vezes, lembrando que 7 é o número da perfeição na Bíblia, Jesus diz quem e o que ele é. Ele diz quem é e o que ele é. Sobre a videira. A imagem da videira é muito utilizada na Bíblia. É uma das árvores que simboliza a casa de Israel, do qual o Senhor, como bom agricultor, escolheu e cuidou. A vinha, porém, não deu os frutos que se espera. Como se pode ver na parábola dos sinóticos, lá na Mateus vai ser no capítulo 21, os versículos não lembro agora, Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 12, e Lucas capítulo 20, os versículos 9 ao 19, se não estou enganado. Mas há também a ideia da vinha como trono. A escolha da vinha como simbolismo deve ser em função da sua vitalidade, dos cuidados exigentes que requer e dos bons frutos que produz. Todo ano,
depois de uma morte aparente, após a colheita dos frutos, ela renasce com nova folhagem e dá uma nova e abundante produção. Jesus se identifica com a videira com que sua seiva alimenta os ramos e estes dão frutos. Esta seiva indica a sua vida, o amor que ele recebe do Pai e comunica aos seus discípulos. O tronco e os ramos são parte da mesma videira. A vinha por si mesma não produz frutos, exige o cuidado. Uma vinha sem dono é como rebanho de ovelhas sem o pastor. Portanto, Jesus é a vinha, mas o agricultor é o Pai. Olha como é perfeito, né? Os ramos são os discípulos. Na videira nem todo ramo produz frutos. Há os ramos selvagens que só roubam a seiva. O vinhadeiro sabe que estes precisam ser podados. Do contrário, só sugam e acabam matando a videira. A videira precisa ser podada para que os ramos bons possam dar os frutos. Do contrário, os ramos selvagens sugam a melhor seiva e ela não pode nutrir os ramos bons. Os discípulos estão limpos, isto é, foram purificados pela palavra de Jesus. Pode ser também uma referência ao lava-pés, lá no capítulo 13 de João. O verbo permanecer, como nós falamos no início, aparece 7 vezes neste breve texto. É o permanecer que ajuda a fazer a ligação vital entre os ramos e o tronco. Sem isso não há vida. Sem permanecer unidos a Jesus não há o verdadeiro amor. É o amor do Pai pelo Filho, o amor dos fiéis por Cristo e o amor do Filho pelo Pai são o mesmo amor. O ramo, por mais que seja bom, não pode dar fruto se não permanecer unido ao tronco. Da mesma forma, os discípulos nada podem fazer se não estiverem unidos a Jesus. Os versículos dos 5 ao 6 mostram o rigor das exigências de Deus. Assim como o joio precisa ser separado e queimado, o convidado sem a veste nupcial é jogada fora, o ramo mau deve ser cortado fora e não serve para nada, a não ser para ser queimado. Judas Iscariotes representa este tipo de discípulo que não ama, não produz frutos, cujo exemplo demais não deve imitar. E entre nós, quais são e quem somos os ramos que dão frutos ou não? Os versículos do 5 ao 6 expressam sobre tudo isso. O ensinamento é muito semelhante no que diz respeito ao Evangelho de hoje, ao que escutamos no capítulo 14 do Evangelho de São João. Se os discípulos estiverem unidos a Jesus, poderão pedir e suas orações serão ouvidas. Eles precisam pedir ao Pai esta seiva para que nutre e alimente o amor entre nós. Portanto, São João, que é o evangelista do amor, nos ensina a permanecer unidos, para que, alimentados por aquele que nós conhecemos, sabemos quem é e o que faz, nós produzamos frutos. Sem permanecer unido, porque é unido que nós nos alimentamos dele. À medida que nos alimentamos, nós conhecemos mais e mais. E quanto mais conhecemos, mais nós nos unimos e mais produzimos frutos. É esta a dinâmica. Há aqueles que estão próximos de Jesus, mas não unidos. Há aqueles que estão lá, mas não permanecem, querem só sugar. Só vão quando estão entristecidos, desesperançados, sem entusiasmo, vão para sugar, não para permanecer no Senhor. Que nós façamos a livre escolha de permanecer em Deus. E hoje, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez, hoje especialmente, olhando para o quadro Nossa Senhora de Fátima, pedindo por você, meu irmão, minha irmã, paroquiano, você que sempre escuta e partilha esta reflexão do Evangelho do dia com outras pessoas, que você permaneça unido ao Senhor, para que seja alimentado dele. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique na graça do Pai e que o Senhor sempre te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.